Outra máquina que requer cuidado, né? Máquinas dedicadas para edição de áudio e vídeo, tá bom? Por que ele requer equipamentos específicos, né? Porque ele vai trabalhar com estações de entrada de áudio, várias fontes diferentes, né? A mesma coisa em relação a vídeo. Geralmente você vai ter vários equipamentos conectados. Você vai precisar de uma quantidade bem grande de portas USB, tá? Mas aqui você pode ter uma distinção, tá bom? Tem lugares onde você só tem trabalho com áudio, tá? Que são aqueles estúdios de música, né? O pessoal grava lá a sua musiquinha, seu single, e aí vai distribuir, né? E aí você tem um requisito. Quando é uma agência de publicidade, por exemplo, ele vai trabalhar com os dois. Ele vai trabalhar com o áudio e ele vai trabalhar com o vídeo, tá? O que essas máquinas precisam de tão especial em relação às outras, né? Primeiro, que elas precisam ter uma placa de áudio específica, tá, ok? Essa placa de áudio específica Double Surround, 7 ponto qualquer coisa, né? São especificações pesadas de áudio. Uma placa de vídeo específica também, porque ele vai trabalhar com vários dispositivos. E é importante que você procure no mercado por uma placa para trabalhos específicos de vídeo, tá bom? Ela tem um custo mais alto. Além disso, né, não é só a captura da imagem, são os efeitos especiais que você precisa ter. Então, a sua estação de trabalho ela vai exigir mais do seu equipamento, ela vai precisar de mais recursos de hardware. Você vai precisar de muito espaço em disco, porque quem já trabalhou com áudio e vídeo sabe, né, que os arquivos finais, né, geralmente são pesados, são grandes, tá? Principalmente quando ele traz as duas informações juntas, né? É um comercial, é uma peça que vai passar em algum processo de exibição de telão, então ele exige muito. Hoje a gente não está usando mais HDs mecânicos, tá? Já é um processo de SSD, já é uma migração obrigatória. E tem uma coisa que a gente vai aprender a configurar um pouco mais à frente, que é uma característica chamada RAID. O RAID nada mais é do que o backup de informações. Imagina você que trabalhou 3 dias em uma propaganda, né? Está renderizando, está finalizando o processo e aí dá um erro, ok? Se você não tiver backup, você tem que refazer o trabalho. Então, o RAID, né, é uma propriedade que as placas-mãe têm, ela é instalada a nível de hardware e software, e que permite fazermos o backup de vários níveis de segurança diferentes. Desde backups de uma vez por dia, até backups incrementais, backups completos, tá? Então, mais à frente, lá no capítulo 4, capítulo 5, a gente vai falar especificamente desses caras aqui, do rádio. Mas entenda que para esse tipo de solução, né, o cliente precisa ter mais do que um HD, tá bom? 2, 3, 4, às vezes 5 HDs para poder dar conta desse processo. Outra coisa extremamente aceitável são os monitores, tá? Geralmente você vai precisar de 2 ou mais monitores, tá bom? Então você precisa ficar atento em relação a isso. Óbvio que, né, esse tipo de máquina tem um custo elevado, tá? E quem vai trabalhar com isso já sabe que nesse processo ele vai ter que pôr a mão no bolso mesmo, porque isso aqui é carinho, tá legal? Bom, virtualização é um outro tipo de equipamento. Virtualização nós vamos fazer no curso, tá? A gente vai virtualizar. Óbvio que isso aqui é muito bacana que a gente faça presencial, né? Eu estou contando com isso. A gente vai utilizar um software livre de virtualização para que você aprenda como é esse processo. A gente vai usar o VirtualBox, tá? Ele é livre. E a gente vai virtualizar versões antigas do Windows, versões novas. Virtualização, pessoal, nada mais é do que pegar uma máquina que já existe,
com o sistema operacional, com o hardware dela, e criar dentro desta máquina uma outra máquina de mentirinha. Tá? Então você vai criar uma segunda máquina dentro da primeira. E aí você usa um software de virtualização. Tá? Só que tem um detalhe, né? A virtualização não é um processo tão simples assim. Como nós vamos simular a presença de uma máquina, né? Como nós vamos imaginar que a gente tem uma segunda máquina dentro da primeira, a gente vai precisar de hardware para ela e a gente vai precisar de software para ela. Então, o processo de virtualização é bem complexo e ele exige equipamentos específicos para se fazer isso. Na nossa brincadeira do curso, a gente vai usar recursos mais módicos, né? A gente vai fazer instalações mais simples. Mas, geralmente, quando a gente tem equipamentos em produção, fazendo virtualização, a gente está falando de máquinas com grande poder de processamento. Tá? Então, uma característica que vocês têm que levar em conta, quando você for montar uma máquina para virtualização, é a quantidade de memória RAM. Tá? Precisa ser muita memória. E aqui a documentação da Cisco fala em 64 GB ou mais. Tá bom? Então vamos imaginar o seguinte, olha, você tem uma máquina com Windows 10 instalado, ok? E essa máquina tem 4 GB de memória RAM. Além disso, ela tem um HD de 500 GB. Tá bom? Essa é a sua máquina hospedeira, que a gente vai chamar. Tá? Hospedeira é aquela que vai receber as virtualizações. Okay? Vamos imaginar que por algum motivo, porque alguém dentro da empresa precisa testar um software, por exemplo, com Windows XP. Eu vou bem radicalizar aqui, tá? Vamos imaginar o seguinte. Então você vai rodar lá uma máquina com Windows XP e você vai precisar dela, para ela, 1 GB e um HD de 20 GB. Ok? Esta máquina aqui vai ser virtualizada. Como ela é uma máquina de mentirinha, entre aspas, né? E esses recursos fisicamente não existem, quando você virtualiza uma máquina, essa máquina do Windows XP vai tomar para ela os recursos da máquina hospedeira. Então, se você tinha 4 GB de RAM, quando você virtualizou o Windows XP que precisava de 1 GB, a sua máquina hospedeira vai ter apenas 3 GB disponíveis para ela. A mesma coisa vai acontecer com o HD. Você tinha 500 e a sua máquina virtualizada precisa de 20. Então, a sua máquina real passará a ter 480. Então, a gente está falando de recursos de hardware compartilhados. Tá? Hardware compartilhado. Isso aqui precisa ficar muito claro, porque quando você virtualiza, a máquina virtualizada toma recursos da hospedeira. Tomou o recurso da hospedeira, a performance da hospedeira cai. Então você precisa ter muita memória RAM, muita, porque se você vai dar 1 GB para essa máquina, e você tinha 4, ficou com 3, performance ruim. Se você tem 64 e vai usar 1, você ainda tem 63. Dá para virtualizar mais ainda. Ok? Então, quanto mais memória, melhor. Outra coisa, os núcleos de CPU, né? Processamento. Não dá para você fazer virtualização com máquina que só tenha um núcleo. Processador de um núcleo só. Por quê? Quando você virtualiza, sua máquina virtual pega núcleo emprestado dessa aqui. Porque é uma máquina de mentirinha, mas que vai compartilhar recursos. Então, toma muito cuidado. Se você vai virtualizar, sua máquina hospedeira precisa ter pelo menos 2 núcleos. Se ela não tiver 2 núcleos, né? Se ela não tiver 2 núcleos, você não vai conseguir virtualizar. Tá bom? Sua máquina virtual vai pegar um núcleo. Ou seja, a performance da sua máquina real, a hora que você virtualizar, ela despenca.
Então, quanto mais núcleos você tiver, melhor. Um bom número para a gente falar aqui são 8 núcleos ou mais. Tá bom? 8 núcleos ou mais. Aqui eu estou falando de parâmetro mínimo. Tá bom? 8 núcleos ou mais já é suficiente para você virtualizar. E tem placa-mãe, pessoal, eu vou até mostrar isso para vocês quando a gente retomar, que ele aceita mais do que uma CPU, tá? Mais do que um processador. Já é uma placa-mãe voltada para a virtualização. Então você já tem uma máquina mais poderosa a nível de hardware para poder virtualizar. Quem usa muito isso aqui, né? Quem usa muito a virtualização é a agência que faz site, escreve site de internet. Por que, que ela usa muito, né? Porque ela tem que testar em várias plataformas diferentes. Ela não sabe qual é o sistema operacional que o usuário vai pôr ali. Então ele precisa testar, por exemplo, com Windows 8 e com o Firefox, ele precisa testar com Windows 10 e com o Microsoft Edge. Então ele não vai usar a máquina real, tá? Ele vai lançar mão da virtualização. Okay? Lançando mão da virtualização, ele tem poder de máquina em mãos para poder trabalhar. Tá legal? Então, virtualização RAM máxima e núcleos de CPU máximos que você puder. Aqui vem outro parênteses. Licenças. Sistemas operacionais, tá? Não é porque a máquina é virtualizada que você pode usar software pirata. Tá bom? As licenças para virtualização também devem ser adquiridas. São licenças pagas. Então, se você tem uma máquina com Windows 10 original, vai virtualizar o Windows 8 nela, o Windows 8 também precisa ter a licença, tá? A licença do 10 não vale para a licença do 8. Cada máquina virtualizada precisa ter a licença de sistema operacional vinculada a ela, paga, ok? A não ser que você vá utilizar software livre. Se você for usar Linux, tranquilo, beleza, não tem problema nenhum. Tá? Mas se for o Windows, as plataformas Windows mesmo virtualizadas precisam ser pagas. Por fim, vamos falar um pouquinho de jogos, né? E aqui não é desenvolvimento, aqui é uso. Tá? Quando a gente fala de jogo, tem uma gama mais diversa possível de jogos, de recursos, de necessidades. Então, o mercado tem parâmetros. Tá? Primeiro deles, um processador poderoso. E aqui, geralmente, a gente está falando de última geração. Tá? Última geração de processamento. Tem processadores específicos para jogos. Se vocês procurarem na internet, aí vocês vão ver que a Intel acabou de lançar um específico para jogo. Tá bom? Lembre-se sempre que você vai trabalhar com 3D. Tá? Os melhores jogos hoje estão em 3D. E o processador ele vai trabalhar muito. Tá? O jogo exige muito do processador. Além disso, né, é necessário que você tenha uma placa de vídeo dedicada. Ok? Essa placa dedicada é necessária. Tá? Jogos não se dão muito bem com placas on-board. Muitas vezes, no momento da instalação, ela já grita, dizendo que não é possível instalar. Tá? Então, entenda que você, para comprar um equipamento de jogos, tem que ter uma placa dessa. E aqui você tem placas que vão de valores de 500, 600 reais até 10 mil, 12 mil reais, só a placa de vídeo. Tá? É só você dar uma olhadinha no mercado aí que você vai encontrar. Tá bom? Isso é um nicho de mercado, né? É um público específico, tá bom? Além de processador poderoso, além de placa de vídeo avançada, a gente precisa de uma placa de som bacana, tá? Também avançada. Geralmente essa placa de som estéreo, com todos os recursos possíveis, ok? Mas a maior parte dos jogos o pessoal usa de fone. Legal, bacana, mas isso não significa que por ter fone a qualidade sonora não precisa ser boa, tá? Ela deve ser muito boa. E a placa de som dedicada, gente, ela melhora a performance da máquina como um todo. Porque a placa de som on-board, ela, entre aspas, rouba recursos, né, da placa-mãe.
Então, quando você coloca uma avançada, você coloca uma placa externa de som, essa parte de processamento vai ficar disponível para você. Olha só, se você tem processamento poderoso, vídeo poderoso e som poderoso, tem que ter refrigeração. Tá? A refrigeração tem que ser muito intensa, muito forte e presente dentro desse tipo de montagem. Não é qualquer gabinete que você pode montar um PC para jogos. Tá? Existem gabinetes específicos. E tem alguns que são case mode, né, que eu comentei com vocês lá na primeira aula. A pessoa pode fazer modificações do jeito que ela preferir. Tá, ok? Geralmente, esse tipo de refrigeração para jogos é uma refrigeração específica. Tá? E tem gente até que usa refrigeração líquida, nitrogênio líquido. Vocês já devem ter visto aí na internet ou na TV, tá? Para ajudar nessa refrigeração. Tem alguns casos que a placa-mãe ela fica trabalhando imersa no óleo, tá? Porque o óleo tem um baixo coeficiente de transferência de calor, é um negócio físico, químico bem interessante, tá? Mas isso tudo tem custo, e é custo alto, tá bom?